Olá, tudo bem? O nosso trabalho vai falar sobre a máquina de Moore, sua definição e como ela pode ser aplicada no dia a dia na área da tecnologia. Primeiramente, vou apresentar os integrantes do grupo: Rafael, Murilo, Júlia e eu, João Pedro, que vou falar o que é a máquina de Moore e seu funcionamento. Em 1956, Edward Forrest Moore escreveu um artigo que apresentou o conceito da máquina de Moore, que é nada mais que um autômato finito que determina a saída com base no estado atual da máquina, independentemente das entradas. Além disso, ela é um tipo de máquina sequencial síncrona, portanto, as saídas são síncronas com a mudança de estado e a borda do clock. Outra característica é que a saída pode ser vazia, dependendo do estado atual da máquina. Para quem não sabe o que é o clock, é basicamente uma métrica de velocidade que indica a quantidade de ciclos que o processador realiza por segundo. Ele é um dos principais indicadores de desempenho de um processador. Outro fato curioso da máquina de Moore é que as entradas e o estado atual são mapeados em entradas flip-flop para armazenar o próximo estado apropriado. As entradas para o bloco lógico, que calcula as saídas, são então os estados de saída do flip-flop. E o flip-flop basicamente é um circuito eletrônico que armazena um bit de informação, ou seja, um dígito binário. E eles também são circuitos sequenciais síncronos, ou seja, utilizam um sinal de clock na entrada para sincronizar as saídas. Essa foi a explicação da definição e de como funciona a máquina de Moore. A máquina de Moore possui diversos usos na área da computação, como por exemplo em controladores de hardware em seus circuitos digitais, como processadores e unidades de controle de memória, em jogos e na IA, para modelar máquinas de estados finitos em NPCs e comportamento de personagens, na segurança cibernética em sistemas de detecção de intrusão, entre vários outros exemplos voltados para a automatização de processos. Mais especificamente, escolhemos o analisador léxico de compiladores, que pode ser modelado como uma máquina de Moore, pois funciona como um autômato finito determinístico. Ele é a primeira fase do compilador, analisando o fluxo de entrada, lendo o código-fonte caractere por caractere, identificando e separando seus elementos para formar os tokens, que são os símbolos básicos da linguagem. Após esse processo, ele retorna ao analisador sintático a sequência de tokens na forma de uma tupla, que é uma estrutura de dados que se armazena esses conjuntos ordenados de elementos. Os estados representam diferentes estágios da análise, como reconhecer um identificador, um número ou um operador. A saída token gerada depende apenas do estado atual, e as transições ocorrem conforme os caracteres são lidos, garantindo um fluxo previsível. Outro exemplo mais dinâmico e intuitivo do uso da máquina de Moore para compreender melhor seu funcionamento são os controladores de semáforos, onde cada luz representa um estado e a mudança entre esses estados ocorre com a base no tempo fixo, sem depender da entrada imediata. A saída, a cor do semáforo, depende apenas do estado atual, típico de uma máquina de Moore. Assim, cada estado depende apenas do estado anterior, sem depender da entrada. Assim como podemos ver nesse exemplo feito no JFLab, onde mostra esse funcionamento dos três estados do semáforo, o verde, o amarelo e o vermelho, pelo esquema da máquina de Moore. Bom, eu vou falar sobre um conceito muito presente em sistemas do dia a dia, a máquina de Moore. Esse modelo de máquina de estados finitos é amplamente utilizado em diversos dispositivos que precisam tomar decisões baseadas em estados bem definidos. Dois exemplos claros que encontramos frequentemente são os semáforos e os elevadores. Primeiro exemplo, o semáforo. Os semáforos operam seguindo um ciclo bem organizado de estados, onde verde permite que os veículos avancem, amarelo sinaliza que o vermelho está próximo e vermelho obriga os veículos a pararem. A mudança de estado ocorre com base em um tempo fixo que é pré-definido. O verde dura 7 segundos e depois muda para o amarelo. O amarelo dura menos tempo, cerca de 5 segundos, e em seguida muda para o vermelho. O vermelho dura outra certa fase de segundos e retorna para o verde. Como uma máquina de Moore, a saída, luz acesa, depende somente do estado atual do semáforo. O segundo exemplo são os elevadores, onde os elevadores também têm um sistema de estados previsível, seja parado em um andar esperando um comando, subindo para um andar solicitado e descendo, caso tenha uma chamada
para baixo, abrindo portas para entrada ou saída de passageiros e fechando portas antes de voltar a operar. Assim como os semáforos, os elevadores funcionam através de estados controlados, garantindo organização e segurança para os usuários. Comparação entre os dois exemplos. Ambos funcionam com lógica de transições de estados bem definidas. O semáforo baseia suas mudanças apenas no tempo, enquanto o elevador responde a comandos externos. A máquina de Moore é essencial para garantir previsibilidade e eficiência nesses sistemas. De como que usa o JFlap e como que usa a máquina de Moore. Bom, a gente vai abrir aqui o software do JFlap. Quando abre, vem assim mesmo. A gente vai selecionar aqui Moore Machine, que é a máquina de Moore. Então, antes de começar, eu só vou dar uma definiçãozinha básica aqui sobre o que é a máquina de Moore, uma explicação mais teórica, né? A máquina de Moore ela é basicamente uma máquina de estados finitos, onde a saída vai depender do estado atual da máquina. Então, acredito que vai ficar até mais fácil de entender a partir do momento que a gente fizer um exemplozinho aqui. Deixa eu deixar em tela cheia e comentar aqui sobre essas funções, como que mexe e como que usa. Bom, aqui a gente consegue, clicando aqui nesse círculo, a gente consegue criar estados, tá? Nessa setinha a gente faz ligações, né? Então aqui, por exemplo, se a gente colocar 1 aqui, significa que vai sair do estado Q0 e vai para o estado Q1 quando for 1, tá? Se eu, por exemplo, botar aqui, tá? 0. Significa que enquanto o valor for 0, ele não vai ir para Q1, tá? Ele só vai ir para 1 quando for Q1. Essa caveirinha aqui serve para eliminar um estado, enfim. Essa setinha aqui, né, para voltar, serve para voltar ao estado que tu tava, né? E esse daqui que seria para retornar de novo, né, e apagar. Então, basicamente é isso. Aqui a gente pode selecionar com o mouse, que é geralmente o que tu vai usar. E é isso aí. Bom, vou fazer aqui um exemplozinho, tá? Deixa eu apagar aqui com a caveirinha. Vou fazer um exemplozinho aqui, onde eu vou colocar alguns estados e a máquina ela basicamente vai classificar se o número binário termina em 0 ou 1, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar dois estados, então Q0, eu vou colocar aqui um output 0 nele, e Q1 eu vou colocar como output 1. A gente vai fazer agora as transições, né? Que seriam, enquanto o número que tiver aqui dentro for 0, vai se manter em Q0, tá? Quando o número que lê for 1, vai para Q1. Agora aqui em Q1, se Q1 lê o próximo número e for 0, ele volta para Q0. Se ele estiver lendo o número e for Q1, e for 1, desculpa, ele continua em Q1, tá? É basicamente assim que vai funcionar. O que a gente tem que fazer, que é importante? Clicando com o botão direito, a gente consegue aqui definir qual que vai ser o nosso estado inicial, né? Clicando aqui em Initial. Então, eu vou definir que Q0 vai ser o estado inicial. A indicação no software fica com esse triângulozinho aqui. Agora, eu vou fazer o teste. Como que faz o teste? Tu vem aqui em Input, Step, e daí a gente vai colocar aqui um input. Vou colocar como exemplo 10, 10, que daí vai e volta duas vezes, basicamente. Então, o que acontece? Começa com o valor padrão 0, né? A gente vai aqui
pro step que é o próximo. Então agora tá começando a ler, ó. Aqui ele estaria lendo esse 1 que tá aqui. Tá destacado aqui. O que que acontece? É 1. Beleza. Como é 1, ele vai pra Q1. Né? Então ele tava em Q1. Agora ele leu o próximo número é 0. Ele voltou pra 0. Porque Q1 viu que tinha um 0, mandou pra cá. O próximo número que vai entrar vai ser um 1. Então como vai ser um 1, vai vir pra Q1. Vamos ver se é isso que acontece. É isso que acontece. Foi pra Q1. E pra voltar agora, vai ser mais um 0. Então vai identificar um 0 e vai voltar pra Q0. Basicamente é isso que a nossa máquina funciona. Aqui tá a nossa simulação. Aqui pode fechar a simulação aqui em cima.